Meus irmãos, muito boa noite. Nós temos bastante conteúdo para tratar, então nós vamos começar bem de cara já. Já vamos começar na hora e produzir o nosso estudo. Eu realmente acredito que esse estudo tem a possibilidade de transformar a tua vida. Alguns de nós têm nesse o pecado mais fundamental da sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito de temor de homens, mas eu espero que para alguns de vocês aconteça uma abertura de olhos, uma revelação no sentido da palavra trazer o que realmente acontece dentro do teu coração. Então eu espero que essa noite alguns de vocês passem a se entender melhor. E uma vez entendendo melhor, apresentar isso no trono da graça. Apresentar esse pecado no trono da graça para que o Senhor possa transformar a vida de cada um. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu estou fazendo a leitura na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Deixa eu fazer agora a leitura na Almeida Revista Atualizada, que é a que a maioria de vocês tem. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo é muito importante, porque ele mostra dois caminhos, duas possibilidades apenas. Ou você será um agradador de pessoas, ou você será um agradador de Deus. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o que Paulo deixa claro aqui. Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Se o objetivo fundamental da minha vida, da minha existência, fosse agradar a homens, eu não conseguiria, não haveria possibilidade de eu ser um agradador de Cristo. O assunto, portanto, dessa nossa noite é um assunto muito importante, porque esse pecado impede de que você agrade a Cristo. Nós vamos nos colocar de pé para uma oração, pedindo a presença especial de Deus, do Espírito Santo, a nos iluminar, a nos convencer nesta noite, e depois vamos entoar o hino de número 128. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, não há outro Deus como o Senhor. Tu és o Senhor, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, temível, Deus grandiosíssimo, e não há ninguém como o Senhor. E ainda que sejas tão grande e maravilhoso, o Senhor também é um Deus próximo, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, cheio de graça e misericórdia. Pai, nós te louvamos. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos conduza à tua verdade nessa área específica do temor de homens ou da tendência a sermos agradadores de pessoas. Ajuda-nos, Pai. Convence-nos. Mostra para cada um de nós aquilo que existe de escondido no nosso coração
e que nos impede de viver uma vida mais produtiva para a glória do teu nome. Ó Deus, fala com o teu povo, dá-nos graça, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Apenas para frisar, eu vou ler novamente o texto que lemos. Porventura, o apóstolo Paulo diz: procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou seja, a ideia é, eu procuro cair nas graças dos homens ou nas graças de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, porque quem tenta agradar a homens tem a tendência de mudar a verdade. Quem tenta agradar a homens, a pessoas, tem a tendência de se corromper no seu relacionamento para com Deus, a fim de poder agradar as pessoas. Quem tenta agradar pessoas tem mais temor de pessoas do que temor do próprio Deus. Esse é o assunto de hoje, ocupado demais agradando os outros, o temor dos homens à luz da Bíblia. Aqueles que estiveram aqui na quarta passada viram que nós tratamos sobre ocupado demais agradando a mim mesmo. Nós aprendemos a respeito do orgulho dentro dessa série Coisas do Coração. Hoje nós vamos ver que, embora todos tenham tanto o pecado do orgulho quanto o pecado de temor de homens em alguma medida, algumas pessoas têm o orgulho como pecado principal, outras têm esse como pecado principal. E outros têm algumas outras coisas como pecado principal, como, por exemplo, a ira, que nós veremos na semana que vem. Pode passar, por favor. Você fica ansioso para ver quantas pessoas curtiram o que você postou no Insta. Aqui eu tenho que atualizar, não é? Porque eu fiz isso daí em 2014 e agora já não é mais o Face que está bombando por aí, não é? Meus filhos gostam quando eu falo do TikTok, não é? Então, vocês ficam ansiosos para ver como é que está a reação das pessoas. Você falou alguma coisa, alguém interagiu, será que alguém comentou? Será que alguém deu um joinha? Se você passa por essa ansiedade, isso é uma possível evidência de temor de homens. Você fica triste quando alguém tem mais amigos do que você no Face, ou em qualquer outra mídia, qualquer outra rede social. Você fica reparando nisso. Você vai lá e mexe e fuça para ver quem tem mais amigos. Teu principal pensamento ao escolher uma roupa, qual que é? Se você pensa em suas amigas, se você pensa na opinião dos outros, o que vão pensar de mim se eu estiver com essa roupa? Então isso é uma evidência de que a opinião das pessoas é muito grande para você. Qual de vocês, ao escolher uma roupa, pensa, será que esta roupa está adequada para Deus? Será que o meu Senhor, o meu Deus, vai gostar de me ver vestido dessa forma? Essa deveria ser a coisa que a gente pensa. Você sente vergonha de assumir que é cristão fora dos ambientes religiosos? Tem vergonha de Cristo? Tem vergonha de falar que é cristão? Se você tem, isso é uma possível evidência de que você respeita exageradamente a opinião das pessoas em detrimento da opinião de Deus. Pode passar, por favor. Provérbios 29 e 25, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios é maravilhoso, porque Provérbios carrega ensinos extremamente profundos, mas ele o faz em pequenas pérolas, em pequenas pepitas de ouro, e essa é uma delas. Quais são as duas coisas que ele está colocando em oposição nesse texto? Me ajudem. Quais são as duas coisas? Temer a homens e confiar no Senhor. O que esse texto está dizendo é que você vai fazer uma dessas duas coisas.
ou você vai temer a homens e, consequentemente, vai cair em armadilhas, ou você vai confiar no Senhor e, consequentemente, estará seguro. O temor de homens é a tendência que nós temos de achar que as pessoas têm um grande poder sobre as nossas vidas. A opinião das pessoas é fundamental demais e altera o nosso estado de humor. E alguns de nós até mesmo acreditam que a opinião das pessoas vai determinar o que vai acontecer conosco depois. Mas vejam que esse texto fala o contrário. Se você temer a homens, aí é que você vai cair em armadilhas. Sabe por quê? Porque tem gente que consegue detectar esse tipo de coisa. Tem gente que consegue detectar uma personalidade que tem temor de homens, e essas pessoas poderão usar isso para manipular você. Alguém que tem temor de homens, um agradador de pessoas, é alguém facilmente manipulável. Facilmente manipulável, cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor, quem descansa no Senhor, quem põe a sua fé no Senhor, a sua esperança no Senhor, esse estará seguro. Pode passar, por favor. Temor de homens, definição. O que nós veremos aqui? Nós veremos, primeiro, o que é o temor de homens. Segundo, como o temor de homens se manifesta. E terceiro, como ser liberto do temor de homens. Esse seria o plano original. Eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo isso, mas vamos ver até onde a gente consegue. O que é temor de homens? Me perdoem pela expressão, mas ela é importante porque ela é usada no dia a dia. Algumas pessoas chamam isso de puxa-saco. É a pessoa que vive elogiando e vive próximo de outras pessoas, tentando convencer essas pessoas com suas palavras, com seus favores, com seu jeito, convencer essa pessoa a ter um amor especial por aquele que é o agradador. Quero que as pessoas estejam felizes comigo. Se isso toma conta dos seus pensamentos, tudo que eu quero é que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas estejam felizes comigo. Então você é um agradador de pessoas. Agradador compulsivo. Pessoas com um suposto complexo de inferioridade. Você olha para todas as pessoas e todo mundo parece que é muito grande, muito destacado, muito especial. Você provavelmente tem a tendência de ter temor de homens. O que é chamado popularmente de baixa autoestima, codependência, carência, medo de rejeição. Tem gente que tem tanto temor de homem que isso se manifesta até mesmo no casamento. Existem casais que se afastam porque um deles tem temor de homens. Então a pessoa tem tanto medo da rejeição. É claro que temor de homens, eu estou falando, serve para homem, para mulher. A pessoa tem tanto medo de rejeição que a pessoa nem procura o cônjuge, nem estabelece relacionamento pelo medo de sofrer uma rejeição. Às vezes isso está ligado à história de vida da pessoa. Às vezes não, é só uma característica realmente de personalidade. Às vezes isso é confundido com ser envergonhado, tímido, inibido, ter medo de rejeição, ou é uma pessoa que às vezes alguns conselheiros definem como uma pessoa que é um copo vazio. A pessoa está sempre precisando de afirmação, sempre precisando de um elogio. Vocês já viram gente assim? Que parece que está sempre com o pires, sempre com o pratinho vazio pedindo: me elogia, por favor. Fala alguma coisa boa a meu respeito. Fala que eu faço um bom trabalho. Fala para mim que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa especial, que eu cozinho bem, que eu me visto bem. Fala qualquer coisa, mas fala alguma coisa boa a meu respeito. Pessoas que têm temor de homens ou que são agradadores. Pode passar, por favor. Nas palavras desse conselheiro, Edward Welch, temer no sentido bíblico é uma palavra muito mais ampla. Inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito alguém. Ser controlado ou dominado pelas pessoas. Adorar outras pessoas. Colocar a sua confiança nas pessoas ou precisar de pessoas.
A pessoa que tem essa característica como característica mais fundamental da sua personalidade é uma pessoa que normalmente vai fazer um movimento em direção a pessoas. Essa pessoa não gosta de ficar sozinha. Ela quer sempre estar rodeada de outras pessoas. E de preferência outras pessoas que a admirem, que a elogiem, que tenham um carinho especial por ela. Então temer inclui tanto ter medo de outras pessoas, mas também respeitar exageradamente, ser controlado ou dominado por pessoas. Alguns de vocês têm a tendência, possivelmente, de agradar o chefe. É claro que existe um certo sentido em que a Bíblia nos ordena obedecer àqueles que são senhores sobre nós aqui na terra. E o nosso chefe entra nisso. Então não é um pecado você se submeter ao teu chefe humano. Mas para alguns de vocês, esse submeter se transformou em subserviência, se transformou em tornar-se um capacho, a fim de que a pessoa olhe para você, te respeite de maneira especial. E isso, meus irmãos, é pecado. Isso é idolatria. Você está colocando no lugar que pertence a Deus no teu coração. Você tirou Deus desse lugar e você colocou outras pessoas. Você pode ter colocado seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo. Você pode ter colocado seus filhos. Você pode ter colocado seu chefe. E você pode colocar toda a torcida do Corinthians. Tem gente que passa o pires para qualquer um. Precisa, tem essa necessidade pecaminosa, é claro. Não é uma necessidade real. É uma necessidade idolátrica de receber elogios, ou atenção, ou um olhar que seja. Pode passar, por favor, meu irmão. Próximo ponto. Como o temor de homens se manifesta na prática? Pode passar, por favor. Ele se manifesta, às vezes, em uma pessoa ter atitudes mecânicas. Note, a pessoa que tem isso, sem perceber, sem tornar isso consciente, ela vive para agradar os outros. Então, se eu quero agradar o Samuel, é isso? Se eu quero agradar o Samuel e o Eliezer, eu sabia que era Eliezer, eu só não sabia se era Eliezer ou Eliezer. E o Eliezer, os dois pensam tudo igual. Eles concordam em todas as coisas? Não, certo? Tem várias coisas que eles discordam. Se eu estou na roda, como é que eu faço para agradar os dois ao mesmo tempo? Quem é agradador de pessoas passa por essa crise muitas vezes. E aí a pessoa vai agir de forma mecânica. A pessoa não vai ser espontânea. Porque ela tem medo da espontaneidade. A espontaneidade pode me levar a fazer alguma coisa que as pessoas me desprezem por aquela coisa. Pode me levar a falar alguma coisa que as pessoas me desprezem por aquela coisa. Então a pessoa vive de maneira mecânica. Às vezes a pessoa fica sem graça. Fica sem graça, às vezes, por quê? Porque pensa uma coisa, mas não tem coragem de falar. Porque se eu falo aquela coisa, vai que a irmã Mara discorda de mim. Então eu não vou falar. Eu penso aquilo. Às vezes até mesmo a respeito da verdade, a respeito da palavra. Mas eu me furto de dar a minha opinião. E às vezes isso se mostra no rosto com uma sem-gracice. É uma pessoa que se adapta à situação e à audiência. Um dos pecados da pessoa que tem o temor de homens, do agradador, é que ele, por vezes, vai mentir muito. O agradador é mentiroso. Ele tem a tendência de ser muito mentiroso. Por quê? Porque eu quero agradar. E a verdade, às vezes, desagrada. Então, se a verdade desagrada, eu suprimo a verdade. Por quê? Porque para mim é mais importante agradar as pessoas do que manter a minha honra diante de Deus. No final das contas, é esse o problema. Deus manda eu falar a verdade, mas se eu falar a verdade, eu vou criar problemas de relacionamento. Como eu não gosto de problema de relacionamento, então eu furto a verdade, eu falto com a verdade.
O temor de homem se manifesta também na dificuldade para se expressar claramente em um grupo onde pessoas pensam de maneira diferente, igual aquela ilustração que eu falei aqui para os dois irmãos. Pode passar, por favor. Nas palavras, de novo, do conselheiro Edward Welch, como o temor de homem se manifesta? Às vezes se manifesta em pressão do grupo. Está todo mundo na escola fazendo uma determinada coisa. E você sabe que aquela coisa é pecado. Ou está todo mundo no trabalho fazendo uma determinada coisa. Você sabe que aquela coisa é pecado. Ou todas as amigas estão lendo um determinado livro ou assistindo uma determinada série e você sabe que aquele livro ou série são impróprios para um cristão. Aquela pessoa que tem temor de homens vai ter grande dificuldade de fazer o que é certo. Normalmente, o agradador de homens vai sucumbir à pressão do grupo. Se manifesta também em você viver superatarefado. Muitas vezes, a pessoa que diz sim para todo mundo e faz tudo para todos, por que ela fez isso? A pessoa não sabe que vai se prejudicar? Claro que sabe. Mas por que a pessoa diz sim para todo mundo? Porque ela não quer desagradar ninguém. Ela sabe que um não pode deixar alguém chateado. Então essas pessoas tendem a viver de maneira muito atarefada. Vivem fazendo tudo para todos. Você precisa de alguma coisa do seu cônjuge ou da sua namorada? Eu preciso que você esteja feliz comigo. Espera lá, você só precisa de Deus. A rigor falando, a tua necessidade é que o teu relacionamento com Deus esteja bem. Então você não precisa. É claro que é bom e Deus quer que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, sejam abençoados. Mas você não precisa que tudo esteja bem em todos os teus relacionamentos. Aliás, a vida do agradador é muito difícil, porque ele quer agradar todo mundo dentro de casa. Mas ele também quer agradar todo mundo fora de casa. E ao agradar todo mundo fora de casa, ele desagrada as pessoas de dentro de casa. Então ele vive em crise. O agradador ou a agradadora, a pessoa que tem temor de gente, temor de pessoas, é uma pessoa que tem muitas crises. Porque é impossível agradar a todos o tempo todo. É impossível agradar a todos o tempo todo. E sabe o quê? Deus não te chamou para isso. A maior libertação para quem tem isso é a noção de que Deus nos chamou para agradar somente uma pessoa o tempo todo. E essa pessoa é Ele. Nós não precisamos nos tornar em escravos de todos para agradar a todos. O nosso compromisso é agradar apenas a um. Nós não precisamos ter medo de todos, porque todos podem nos fazer alguma coisa ou nos tirar o amor que nós precisamos. O nosso compromisso é temer apenas a um. É Ele que importa. Então, o agradador passa a viver para agradar a Deus e para servir o próximo. Porque no final das contas, meu povo, o agradador é um egoísta. Parece que ele é uma pessoa boazinha que vive para os outros. Mas ele não é, ela não é. O agradador, tudo que ele faz, ele está fazendo por quem, em última instância? Para ele mesmo, é claro. Toda a questão dele ou dela é receber elogios, é receber afirmação, é receber amor, é se tornar o centro da vida das pessoas. Então, no final das contas, qual é o pior e o grande ídolo do agradador ou da agradadora? O ego. O eu. Esse é o grande ídolo daquele que vive para agradar os outros. Parece uma pessoa que vive para os outros, mas na verdade está vivendo o tempo todo para si mesmo, para si mesma. Você já teve medo de ser exposto como uma fraude? Algumas pessoas vivem com esse medo. Você alcança alguma coisa
E de repente você começa a ser tomado por esse medo de que as pessoas descubram que na verdade você é uma fraude. Esse é um sentimento típico de um agradador. Você avalia suas decisões com base naquilo que as pessoas vão pensar. Mas o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso? Se eu vestir isso? Se eu falar isso? Se eu me comportar ou reagir dessa maneira? O que as pessoas vão pensar? Você se sente vazio ou sem sentido, ou fica envergonhado muito facilmente? Todas essas são evidências possíveis de que o teu coração é tomado por esse pecado, de temer demasiadamente a pessoas. O título desse livro é brilhante, não é? Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse é o problema do agradador. As pessoas são enormes na vida dele. A opinião das pessoas, o agradar as pessoas, o carinho das pessoas. E Deus é menor do que as pessoas. A ideia é você inverter isso. É Deus se tornar o Senhor da tua vida. Deus se tornar aquele a quem você realmente quer agradar, a despeito de desagradar as pessoas. Porque muitas vezes nós seremos chamados a desagradar pessoas. Paulo fala aquilo aos Gálatas porque naquela carta ele tem que falar duras coisas para os Gálatas, porque eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Então ele fala coisas duríssimas para eles, coisas muito pesadas. E aquela era a vontade de Deus. Vontade de Deus não é que ele viesse com beijinhos, abraços e tentasse agradá-los e tentasse dizer, olha, vocês estão errando, mas também todo mundo erra, não é? Então, quer dizer, tenta melhorar. Não! A vontade de Deus, por vezes, é que a verdade seja falada de maneira extremamente direta, assim como os profetas do Antigo Testamento faziam. E o agradador tem grande dificuldade de fazer isso. Pode passar, por favor. Como o temor de homem se manifesta? Esse já é o livro de um outro conselheiro bíblico, que diz assim, ele teme ser desaprovado pelo homem mais do que desaprovado por Deus. Quando o indivíduo que teme aos homens age, ele busca não ser desaprovado, mesmo que para isso ele precise violar algum mandamento divino. Então, eu vou desagradar a Deus, mas o meu próximo, meus filhos, minha esposa, meu marido, meu chefe, esse eu não desagrado não. Mas desagradar a Deus, tudo bem. Ele deseja a aprovação do homem mais do que a aprovação de Deus. Aquele que teme a homens deseja ser aprovado em tudo aquilo que faz. Deseja receber elogios e louvores por seus feitos. Estuda o que é necessário para agradar homens mais do que a Deus. Seu desejo é conhecer detalhes para mostrar às pessoas que ele sabe mais do que... ele sabe mais como agradar pessoas do que como agradar a Deus. O agradador, ele em certo sentido é um especialista nos seres humanos. O agradador aprende a ler os seres humanos, para detectar o que cada um gosta. O que eu tenho que falar aqui para que eu agrade essa pessoa, independente se aquilo é verdade ou não. Como é que eu tenho que reagir aqui para eu agradar essa outra pessoa? Como é que eu tenho que fazer nessa outra ocasião, com esse grupo, para que eu os agrade? O agradador, ele se especializa nesse tipo de... E veja só, gente, eu não estou falando que ele senta e fica estudando essas coisas. Isso é tudo do coração. Isso é tudo coisa que acontece sem a pessoa perceber. Isso é tudo coisa que acontece num mundo inconsciente, que acontece dentro do nosso coração. E a bênção da palavra é que a palavra entra no nosso coração, pega esse tipo de sujeira e mostra na tua frente, com toda a feiura que ela tem. E a partir daí, é possível começar a mudar. A partir desse processo bendito da palavra, é possível começar a ter uma mudança real. O falar do agradador é bajulador e tem intuitos gananciosos. Paulo não pregou para agradar a homens, e seu falar não foi bajulador. Porém, aquele que teme a homens fala o que é agradável ao homem. E, finalmente, ele faz distinção de pessoas quando Cristo não faz, a fim de obter
benefícios temporais. Então, por exemplo, não quer dizer que o agradador agrade absolutamente todo mundo. O agradador passa por talvez um mendigo na rua e tem o mínimo compromisso de agradar aquele mendigo. Afinal das contas, o que ele pode me dar? O agradador tem a tendência de se aproximar de pessoas que ele julga que podem fornecer alguma coisa para ele. Porque no final das contas é tudo egoísmo, como eu já falei. Então, o agradador tem a tendência de se aproximar de pessoas destacadas, de se aproximar de pessoas ricas, de se aproximar de pessoas com uma formação mais completa. O agradador vai ter essa tendência de se aproximar de pessoas que ele julga maiores do que ele ou ela, a fim de que ele receba a afirmação dessas pessoas e se torne um pouquinho menos carente daquilo que ele devia ter suprido em Deus. Todo problema é esse. Ele tenta suprir nos seres humanos aquilo que Deus tem de sobra para dar. Por isso que é idolatria. É tirar Deus do lugar dele e colocar os seres humanos no lugar que pertence a Deus. Pode passar, por favor. Tem algumas outras características, mas a gente vai passar porque a gente tem um outro aspecto aí para ver. 20 sinais que você é um agradador de homens e não sabe. Não vai dar para a gente ver isso também, pode passar. 8 armadilhas do temor de homens. Idolatria, ineficácia. Por que ineficácia? Porque como o seu compromisso é com seres humanos, então muitas vezes você vai deixar Deus de lado. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não sei, eu estou ocupado demais agradando pessoas. Então, eu não sei. Ineficácia do agradador de pessoas. Falta de amor. As pessoas que têm contato mais íntimo com a agradadora ou com o agradador vão perceber que é tudo fachada. Porque no fundo, o agradador está fazendo por ele mesmo. E amor bíblico é você sacrificar a você mesmo pelo outro. E o agradador, no fundo, ele não está disposto a sacrificar. Ele está disposto a receber elogios, receber afirmações. Mas sacrificar, tomar atitudes de autossacrifício, isso o agradador não está muito disposto a fazer. Então, no final das contas, o agradador não ama. Quem vê de fora parece que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Parece que é a pessoa perfeita. Mas quem convive mais de perto com o agradador conhece melhor a realidade a respeito dele ou dela. Falsidade, a gente já falou sobre isso, pode passar. Apatia, desonestidade, isolamento. É interessante porque eu já deixei claro que o movimento natural do agradador é em direção a pessoas, certo? O agradador faz esse movimento em direção às pessoas para receber algo dessas pessoas. No entanto, por vezes, o agradador ele vai se isolar. Ele vai se isolar porque é muito difícil ser escravo de todo mundo o tempo todo. Então, às vezes, ele vai se isolar de maneira depressiva. Ele vai se isolar e vai ficar depressivo. E, finalmente, o agradador tem uma dificuldade enorme de tomar decisão. Enorme. Família vai comer fora. Suponhamos que o homem é o agradador. E aí eles dizem, onde nós vamos comer? E aí um diz, McDonald's! Outro diz, eu queria ir num restaurante chinês. E outro diz, eu queria ir no Outback. O Outback está fora porque é muito caro. Mas as duas opções a gente vai pensar. Aquele homem, ele vai entrar numa crise profunda. Por quê? Porque ele não quer desagradar nem quem falou que é o McDonald's e nem quem falou que quer comida chinesa. E se tiver mais duas opções, aí ele perdeu total. Então talvez ele vai passar nos 4 lugares que cada um quer, para poder agradar todo mundo. E lembra, não é por bondade. Não é por bondade. É por egoísmo. Ok? É porque no final das contas, ele está recebendo
o aplauso, o elogio, o carinho, o amor, o destaque. Ok? Pode passar, por favor, meu irmão. Pode passar. Pode passar. Esse é um quadrinho interessante. É uma pessoa que morreu e aí colocou assim na lápide dela: eu peço perdão se a minha morte entristece ou causa qualquer inconveniência para você. Ou seja, era uma pessoa profundamente agradadora, não é? Agradadora, temor de homens até na hora da morte, não é? Eu morri, mas eu não quero que a minha morte desagrade vocês de jeito nenhum. É claro que é só uma brincadeira mostrando o quanto isso é grave, né? Ele era um agradador crônico de pessoas. Pode passar, por favor. Finalmente, como ser liberto dessa escravidão? Como ser liberto dessa prisão? Primeira coisa, que isso é um processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. A bênção é que você se enxergue um pouco mais essa noite. Tanto você que às vezes cai nesse pecado, quanto você que tem esse pecado como a base da tua personalidade. Alguns de vocês, esse é o principal pecado da tua vida. Tudo na tua vida é construído com base nisso daí. Então, a ideia é que você comece a entender isso. E então entre num processo de ser transformado pelo nosso Deus. Como ser liberto disso? Primeiro, você não consegue se libertar sozinho. A gente só consegue derrubar um ídolo colocando Deus no lugar. É a única forma. Ou colocando outro ídolo, que também vai matar vocês. Um agradador, se ele for num psicólogo não cristão, ou num cristão que não tem a Bíblia como autoridade da sua vida, talvez esse profissional vai tratar o agradador para que ele deixe de ser agradador e se transforme em egoísta. Orgulhoso, um egoísta que só pensa nele mesmo, que não faz mais nada por ninguém. Essa é a solução mundana para o problema. Eu deixo de ser um agradador dos outros para agradar somente a mim, para me tornar um grande egoísta, uma pessoa totalmente autocentrada. A única solução verdadeira para o problema é colocar Deus no lugar que ele tem que ter na sua vida. É Deus tomar o trono do teu coração. Como é que eu faço isso, pastor? Eu já falei isso para vocês, eu acho, que todo sermão, todo estudo tem a mesma lição, no final das contas. Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E sabe o problema, meu irmão Eliezer? Que tem um monte de crente que não faz isso. Não lê a Bíblia e não gasta tempo de oração. É claro que vai se deformar cada vez mais. Vai tornar-se cada vez mais um monstrinho, uma monstrinha. A gente precisa da palavra, gente. A gente precisa da palavra, mas não é assim. Lê o versículo do dia do app que você usa no celular. Não é isso. Não estou falando disso. A Bíblia é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para você brigar com ele, em certo sentido, até que você ouça a voz de Deus, que está o tempo todo falando ali, mas o nosso ouvido, ele é tapado muitas vezes para ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa, em oração, batalhar com as Escrituras, até que a gente consiga ouvir o Deus que estava o tempo todo falando ali. Jejum. Meus irmãos, jejum é uma arma espiritual fortíssima. A arma espiritual abençoadora. Jejum não é só para momentos de calamidade apenas. O jejum também é para calamidade pessoal. Se você se descobriu hoje um agradador de pessoas, e até muitas das coisas boas que você achava que estava fazendo, na verdade são coisas ruins, porque são idolatria, isso é uma calamidade, isso é uma calamidade. Então jejue. Busque ao Senhor por meio de jejuns. Ore o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma ferramenta
dada por Jesus Cristo, abençoadora. Ore o Pai Nosso, mas não ora daquela repetição sem prestar atenção, não. Ora prestando atenção em cada uma das palavras. Outra coisa, comunidade, a gente precisa de igreja. Deus não deu a igreja à toa. Deus nos deu a igreja porque nós precisamos uns dos outros. Eu não consigo ver os meus pecados sozinho. E mesmo depois que eu os vir, eu não consigo resolver sozinho os meus pecados. Eu preciso da ministração de outros irmãos e irmãs. Nós temos dons diferentes. E é nesse momento que a dinâmica dos dons funciona. Quando um começa a cuidar do outro. Não com aquela máscara de domingo que está tudo bem, mas num nível que a gente começa a admitir as nossas feiuras mais profundas, uns para os outros. Eu não estou falando para você pedir o microfone, vir aqui na frente e contar para todo mundo as sujeiras mais terríveis que você tem no coração. Mas eu estou dizendo que você precisa fazer isso para alguém. Você precisa de um conselheiro, de uma conselheira, de alguém que cuide de você. Pode seguir, por favor. O texto que nós lemos, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria escravo de Cristo. Ou eu sou escravo das pessoas, ou eu sou escravo de todo mundo, ou eu sou escravo de Cristo. Não dá para ser escravo de Cristo e das pessoas. Próximo. Esse brother Jung, alguém que trabalhou muito pelo reino, diz: o mundo não pode fazer nada contra um cristão que não tem temor de homens. Meus irmãos, qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Perceba que se o seu temor de pessoas é maior do que o seu temor do Senhor, você absolutamente não é sábio. Não é sábia. Você não começou nem o passo 1 para a sabedoria. Porque o temor do Senhor é a lição número 1 para que você se torne alguém sábio, realmente sábio. Pode seguir, por favor. Pode seguir? Temer a Deus é uma ordem. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram os vossos pais da além do rio e do Egito e servi ao Senhor. Salmo 34, 9. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. 1 de Pedro 2,17. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Note, eu tenho uma obrigação para com os meus irmãos, que é a obrigação do amor. O amor sacrificial, o amor que eu amo mais o outro do que a mim mesmo. Eu saio perdendo pelo bem do outro. Mas temor, só de Deus. Pode passar. Êxodo 20, 20. Não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É curioso esse texto, né? Porque ele tem um não temais e tem um temais. O não temais era: vocês não vão morrer agora. Deus acabou de aparecer aqui em cima desse monte, mas vocês não vão morrer agora. Não precisa ficar com medo de morrer. Mas Deus apareceu aqui. Quando Deus deu os 10 mandamentos, gente, Deus falou os 10 mandamentos em voz audível. O monte estava pegando fogo, pulando, e um barulho de trombeta ensurdecedor. E aí Deus falou as 10 palavras, falou os 10 mandamentos. Foi terrível. Por que Deus fez isso? Para que o povo aprendesse a ter medo de Deus. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Ok. Lucas 12, 4 a 9 é bastante importante para nós. Porque ele diz o seguinte: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Máxima coisa que um ser humano pode fazer contra você: matar você. Certo? E Jesus diz: não temais os seres humanos. O máximo que eles podem fazer é matar você. Olha o que ele diz agora. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer.
Temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais os homens, não temais os outros. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. A gente não enfatiza o tanto que a gente deveria enfatizar esse texto. Esse texto é muito sério. Se você tem vergonha de assumir-se cristão, Jesus vai sentir vergonha de assumir ser o teu Senhor naquele grande dia diante do Pai. Isso é muito sério. E a ordem de Jesus é: não temam aos homens. Não temam aos homens. Temam a Deus. Justifica ter temor de Deus. Por quê? Porque além de matar o corpo, ele pode lançar a alma no inferno. Então, quem que você vai temer? Os homens ou a Deus? De novo, não existe coluna do meio. Nossa luta total tem que ser para tirar o nosso medo de pessoas e colocar todo o nosso temor no Senhor. Que oração? Ok, nós temos alguns minutinhos ainda. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento, e vários outros textos sobre temor do Senhor que eu indico para os irmãos lerem depois em casa. Pega a sua Bíblia no seu celular e coloca lá, temor do Senhor, faça uma busca, temor do Senhor, e leia todos aqueles versículos que ensinam algo a respeito do temor do Senhor. Pode passar, por favor. A gente já leu esse: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Pode passar. Olha só que interessante a declaração do salmista no Salmo 118. O Senhor está comigo, não temerei. Esse não temerei não é a Deus, porque a gente sabe que a Bíblia inteira fala que a gente tem que temer a Deus, certo? Não temerei. O que me poderá fazer o homem? Agora ele deixou claro. O problema é, eu não vou temer os homens. O que o homem pode me fazer se Deus está comigo? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. No final das contas, é tudo uma questão de fé, meus irmãos. Onde é que você tem colocado a tua esperança última? Nos homens ou em Deus? Quem que você acha que realmente, no final das contas, pode te dar alegria, te fazer completo, te sentir amado? Homens ou o Senhor Deus? A tua vida reflete qual fé? Uma fé em Deus ou uma fé em homens? Pode seguir, por favor. Pode seguir. Ok. Passos práticos. Então a gente recebeu um monte de informação. E talvez alguns de vocês começaram a se enxergar melhor. O que você faz, então, de maneira prática? Primeiro, reconheça que você tem esse pecado. Que você tem essa idolatria. Que você teme homens, teme mulheres, teme gente. Reconheça que você é um agradador de pessoas, um respeitador de pessoas, mais do que de Deus. Reconheça isso e confesse isso como pecado diante de Deus. Meus irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria tão grave quanto ter uma imagem de escultura e se prostrar diante dessa imagem. Isso é idolatria. Isso precisa ser confessado como pecado diante do Senhor Deus. Comece a crescer em temor do Senhor. Lembra que o contrário de temor dos homens é temor de Deus. Estude o que a Bíblia diz a respeito de temor de Deus. E comece a tentar praticar isso mais. Pense mais a respeito de quem é Deus. A grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus.
Estude a respeito de Deus de tal forma que você conheça melhor o Senhor e passe a temê-lo mais. Confesse que seus desejos têm sido grandes demais para você, que você busca ser o deusinho na vida de todo mundo. É isso que você quer. Você quer louvor, você quer adoração, você quer aplauso. Isso é querer ser Deus na vida dos outros. Confesse isso diante do Senhor. Deleite-se no Evangelho e alegre-se que Deus cobriu seus temores pecaminosos e vergonha. Meus irmãos, se você entendeu um pouco melhor a tua feiura nessa noite, use isso para entender um pouco melhor a grandeza e a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabendo que você é um agradador de homens, um respeitador de pessoas, ele ainda assim morreu por você. Mas perceba, ele não morreu por você para você continuar sendo do jeito que você era. Ele morreu para que agora você deixe essa idolatria de lado e viva para ele. Viva para agradar a ele e não a pessoas. Troque a sua necessidade dos outros. Você tem necessidade de pessoas. Troque isso por amor verdadeiro. Verdadeira disposição de servir os outros. De preferência, aqueles que você julgar que não podem te contribuir com muita coisa. Sirva. Sirva. Ame. Tome atitudes práticas de autonegação e amor ao próximo. Isso vai começar a te curar do seu temor de homens. Pode seguir? Então, pare. Você não pode agradar a todos. Você não pode. Você não consegue agradar a todos o tempo todo. Então troque. Passe a lutar e viver para agradar só a um. Um só. O tempo todo. Ele revelou a vontade dele. E você pode conhecer a vontade dele e lutar para agradá-lo. Só ele. Só ele. E liberte-se dessa escravidão de agradar a todo mundo. Pode seguir. Acho que aí acabou. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a começar a entender melhor a respeito disso. Uma propagandinha rápida. Provavelmente, ainda não está 100% certo, mas provavelmente em maio nós teremos um acampamento para toda a igreja. E parte dos assuntos a serem tratados no acampamento são esses assuntos. Então, não perca. Quando você ouvir a respeito das propagandas do acampamento, não perca a oportunidade de, num ambiente mais seguro e mais constante, nós podermos continuar tratando dessas coisas. Ok? Nós vamos... aliás, eu quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos um minutinho. Alguma pergunta? Então vamos orar ao nosso Deus. Eu estou à disposição dos irmãos depois que encerrar o nosso trabalho. Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus, porque em alguma medida todos nós, alguma hora falhamos nisso. Em alguma medida, ó Pai, por vezes nós nos importamos mais no que as pessoas pensam a nosso respeito do que na Tua opinião a nosso respeito. Como é que as pessoas vão reagir às nossas atitudes, por vezes nos preocupa mais do que como é que o Senhor vai reagir às nossas atitudes. Tentamos agradar pessoas, mesmo quando isso significa desagradar ao Senhor. E tememos problemas de relacionamentos interpessoais mais do que tememos
que o Senhor se afaste das nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, quando nós incorremos nesse pecado. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu por agradadores. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu por pessoas que têm temor de homens. E obrigado porque a obra de Cristo não se limitou a nos perdoar, a providenciar perdão para nós, mas completa como é. A obra de Cristo dá um passo adiante e nos instala santidade, nos faz viver à luz do teu Espírito, deixando os pecados de lado e prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos a abandonarmos radicalmente esse pecado e a vivermos para a glória do teu nome, a vivermos para o Senhor, porque é o Senhor quem importa. Oramos no nome precioso de Cristo. Amém.